Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula desse curso. Como eu comentei com vocês, nessa aula a gente vai começar a abordar, nesse módulo, a gente vai começar a abordar os princípios do treinamento. E de antemão, eu já quero falar para vocês que toda vez que eu falar sobre princípios, eu vou estar me referindo à base do treinamento, ou seja, aquilo que forma o alicerce, aquilo que vem antes de toda a prescrição de treinamento. Não tem a possibilidade de a gente começar a discutir sobre periodização, sobre a manipulação das variáveis do treinamento, sem antes a gente passar por esses princípios que eu vou colocar na aula de hoje para você. E nessa aula, hoje eu vou abordar um dos mais importantes. Não é que é o mais importante, porque na verdade todos são importantes, mas esse é um dos principais, é o nosso principal objetivo que nós treinadores, consultores, se você é também, que pensa em trabalhar com treinamento. Se você está iniciando agora esses estudos, ou você que já está avançado, que já pesquisa, que já estuda sobre treinamento, tanto treinamento resistido, treinamento aeróbio, você que já está por dentro dessa área, eu peço que você realmente assista todas as aulas e anote tudo que eu falar, porque vai ser importante não só porque ao longo desse curso o nível de complexidade das aulas eles vão aumentando, mas também porque eu tenho certeza, de forma sincera, que da forma que eu vou te passar esses princípios aqui hoje, tenho certeza que ninguém vai te passar da mesma forma. Nossa, Richard, que arrogância. Não, porque eu vou te passar de uma forma teórica, porque você já deve conhecer os princípios do treinamento de uma forma mais teórica, uma visão teórica do treinamento, mas eu vou te passar aqui de uma forma prática. Você vai sair dessa aula hoje com uma visão do treinamento. Nossa, será que realmente esse princípio aqui eu estou aplicando na minha prática? Será que a minha prescrição de treinamento eu estou levando em consideração esses princípios aqui? Então eu espero que realmente você tenha uma nova visão do treinamento a partir dessa aula e a partir desses módulos, beleza? Então eu reforço de novo que você assista a todas as aulas, não pule nenhuma aula, mesmo você que já estuda, que já pesquisa sobre treinamento. E para você que está iniciando agora seus estudos na faculdade, é muito importante você passar por esse processo, porque novamente esse curso, todo o material desse curso, ele é progressivo, tá? Ele é gradativo, do básico ao avançado, do simples ao complexo, beleza? Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, eu quero começar essa aula te fazendo uma pergunta. Qual que é o principal objetivo que você, treinador, treinadora, consultor, deve ter na prescrição de treino com seus alunos? Qual que é o principal? Você deve pensar assim, nossa, Richard, meu principal objetivo vai depender do objetivo do meu aluno. Meu objetivo vai depender daquilo que o meu aluno necessita. Não, seu objetivo só existe um na prescrição. Quando a gente pensa no raciocínio para a gente começar a prescrever o treinamento, só existe um, ou pelo menos deveria só existir um. O principal objetivo que você tem que ter antes de começar a prescrever qualquer tipo de treino é esse aqui, ó. Adaptação. Richard, mas como assim? Meu aluno ele quer hipertrofia, meu aluno ele é corredor, ele quer aumentar a aptidão cardiorrespiratória dele. Adaptação. Richard, mas o meu aluno ele quer emagrecimento. Adaptação? Ô louco, Richard, mas como assim? Adaptação? Sim, porque inclusive, para você maximizar o emagrecimento do seu aluno, você precisa gerar um conjunto de adaptações que vão fazer com que o organismo dele se torne mais habilidoso em oxidar, em utilizar ácidos graxos, gordura, principalmente ao longo das atividades diárias do seu aluno, ao longo do dia a dia do seu aluno. Então a adaptação, ela é o principal objetivo que a gente tem que ter antes de pensar em qualquer tipo de treinamento. E a adaptação é o nosso primeiro princípio que a gente vai discutir na aula de hoje, princípio da adaptação. Richard, mas afinal de contas, o que é a adaptação? A adaptação, ó, anota aí para você nunca mais esquecer. A adaptação, vou apagar aqui para ficar um pouquinho maior. A adaptação é uma mudança, tá? Se eu fosse resumir a adaptação em uma palavra, eu falaria que é uma mudança. É uma mudança uma mudança estrutural em algum sistema ou tecido que faz com que o organismo, e essa palavra é a principal, tá? Sobreviva. Eu quero que vocês anotem isso daqui, ó. Sobreviva no ambiente que ele está inserido. Bom, para você que não me conhece, você já, a partir dessa aula, você já vai ter um pré-julgamento de mim. A primeira coisa que você já percebe é que a minha letra não é das melhores, né? Mas tudo bem, vamos se focar no conteúdo. Quando eu falo que a adaptação é uma mudança e o principal requisito, a principal palavra que a gente tem que olhar é sobrevivência, a gente já vê que a adaptação está associada intimamente com a vida. A adaptação está associada à sobrevivência. Inclusive, o próprio Charles Darwin já falava, o organismo, que ele é mais adaptável, ele tem a maior chance, ele tem a maior probabilidade
de sobreviver no ambiente que ele está inserido. Quer ver um exemplo bem bacana que vai ficar bem palpável para você associar essa questão de adaptação? Você já deve ter visto aquelas regiões que são bem altas em relação à altura do nível do mar. Por exemplo, 3, 4, 5 mil metros. Vamos pegar como, por exemplo, La Paz, na Bolívia. La Paz nem é tão alta assim, mas vai servir como exemplo para essa aula, tá? O que acontece? Nessas regiões, a pressão de oxigênio em relação ao volume de ar, ela é menor quando a gente for comparar com regiões aqui na altura do nível do mar. Eu falo regiões aqui na altura do nível do mar porque eu resido numa região que ela está aproximadamente na altura do nível do mar, tá bom? O que acontece? É de se esperar, a gente espera pelo menos, que as pessoas que moram, que residem nessa região, elas tenham uma certa dificuldade para respirar. Porque, logicamente, se tem menos moléculas de oxigênio no ambiente, essas pessoas vão ter dificuldade para respirar. E não é isso que a gente vê na prática. Essas pessoas não têm dificuldade para respirar. Ao contrário, se eu, por exemplo, que estou aqui, que resido numa região que está aproximadamente na altura do nível do mar, se eu for viajar, se eu for passar algum final de semana lá, com certeza, a gente espera que eu vou ter uma dificuldade para respirar. Por que as pessoas que moram lá não têm essa dificuldade? Porque o organismo delas sofreram adaptações, sofreram mudanças. Por exemplo, nesse contexto específico, adaptações principalmente no sistema respiratório, por exemplo, o aumento no número das hemácias, que são as proteínas que transportam o oxigênio. Essas pessoas têm uma eficiência maior de transporte de oxigênio no organismo. Logo, elas não precisam consumir a mesma quantidade de oxigênio, tá bom? Então a gente já vê que essas pessoas, esses organismos, eles se adaptaram para sobreviver no ambiente que eles estão inseridos, Outra coisa que a gente tem que notar aqui, essas pessoas, o organismo delas são adaptados porque elas residem, elas convivem, elas estão habituadas a esse local, a esse ambiente. Mas vamos supor que eu queira viajar para La Paz, na Bolívia, por exemplo, eu vou falar para o meu organismo assim: ô organismo, dá uma adaptada aí, irmão, porque eu vou viajar para lá, não quero sentir dificuldade para respirar. Não é isso que vai acontecer. Primeiramente, eu preciso me expor nesse ambiente para o meu organismo gerar essa adaptação. Além do mais, essas pessoas só têm essa adaptação porque elas são expostas frequentemente por esse ambiente. O que é esse ambiente? Esse ambiente a gente chama de estresse. Eu já vou entrar no conceito de estresse para você, tá bom? Ou seja, resumindo, para eu ter uma adaptação, eu preciso de um estresse. Nesse caso específico, eu preciso me expor nesse ambiente específico se eu quero ter esse tipo de adaptação específica aqui, tá bom? E agora a gente vai entrar no conceito de estresse. Então, eu preciso de um estresse para ter uma adaptação. Richard, o que é um estresse? Vamos lá. Antes de explicar o que é o conceito de estresse, eu tenho que explicar qual que é o conceito de homeostase. Nossa, Richard, você vai voltar lá na graduação, onde me ensinaram esse negócio teórico, chato pra caramba. Nossa Senhora. Cara, primeiro, eu tenho certeza que te falaram que homeostase é isso daqui, ó. Te falaram que homeostase é equilíbrio, tá? Isso daqui eu já quero riscar, tá? E falar para você que homeostase não é equilíbrio, tá bom? Primeira coisa. Outra coisa é que, se você não passar por essa aula, por esse conceito, você não vai entender as próximas aulas o porquê que você está, por exemplo, manipulando determinada variável do treinamento para gerar essa adaptação específica, esse resultado específico no seu aluno, tá bom? Então isso vai ser muito importante. Richard, então qual que é o conceito de homeostase? Ó, anota aí para você nunca mais esquecer. Homeostase é a capacidade do organismo manter o ambiente interno relativamente estável. Richard, por que relativamente? Porque no organismo eu tenho variáveis e essas variáveis elas oscilam. E a homeostase é a capacidade do organismo manter, por exemplo, uma determinada variável sem ela subir muito ou ela descer muito. Por exemplo, temperatura corporal, glicose sanguínea, que mais? Oxigenação, pressão arterial, frequência cardíaca, ou seja, são variáveis vitais para um bom funcionamento do organismo, e a homeostase é a capacidade do organismo pegar essas variáveis e manter numa determinada margem sem elas oscilarem muito. Por exemplo, a pressão arterial, você já sabe muito bem que ela não pode ficar por muito tempo elevada e também ela não pode reduzir. A homeostase vai atuar por meio de mecanismos específicos para manter, no caso, essa pressão arterial. Quer ver um exemplo
que acontece, por exemplo, vamos pegar o exemplo da glicose. Tá? Vamos supor que eu vou consumir um alimento e esse alimento ele é altamente rico em carboidratos. Logicamente, eu vou ter o quê? Uma quantidade de glicose caindo na minha corrente sanguínea. Tá? Eu vou ter o meu trato gastrointestinal fazendo a digestão, a absorção desse carboidrato, fazendo a quebra desse carboidrato. Eu não vou entrar nesse processo com você, tá? Você só precisa saber que essa glicose, esse carboidrato, perdão, ela vai cair na corrente sanguínea na forma de glicose, beleza? O que vai acontecer? Essa glicose, ela estava aqui, ela vai subindo, ela vai subindo, ela vai subindo, ela vai subindo. Essa glicose, ela não pode subir e ficar aqui, ó. Eu preciso de mecanismos relacionados à homeostase para fazer com que essa glicose diminua. Então, nesse exemplo específico, eu tenho o pâncreas. Lá no pâncreas eu tenho alguns receptores, só para critério de informação, tá? Eles são chamados de glicoceptores, receptores que percebem essa mudança de glicose. E o pâncreas ele libera um hormônio chamado insulina. Nossa, meus desenhos são bons, né? O pâncreas libera a insulina. O que a insulina faz? Ela vai lá no tecido muscular, no tecido adiposo e aumenta a captação de glicose por esses tecidos. Logo, a glicose, ela retorna, ela diminui ao nível basal dela. Então, o que foi a homeostase aqui? A homeostase foi a capacidade do organismo não deixar essa variável, no caso aqui, aumentar muito, mas poderia ser o contrário também. Poderia ser num estado de hipoglicemia, por exemplo. Quer dizer, o organismo tem mecanismos para não deixar que a hipoglicemia ocorra, tá bom? Se a gente for pegar um exemplo do treinamento, então vamos supor que eu vou fazer um treino de corrida, por exemplo, treino de corrida. Eu vou correr por 30 minutos. Nesse treino, lá dentro da minha célula muscular, eu tenho alguns substratos, alguns combustíveis, vamos dizer assim, que são necessários para a produção do ATP, para a produção de energia, ou ressíntese do ATP, tá? Eu não sei se você já passou ou já tem um entendimento legal das vias energéticas, da bioquímica, da fisiologia do exercício. Se você não tem, nesse curso eu quero te relembrar que a gente tem mini cursos relacionados à fisiologia do exercício, como por exemplo, bioenergética, um pouquinho de bioquímica também. Se você olhar lá embaixo, eu peço que você dê uma conferida lá embaixo, por quê? Porque agora, quando eu falar aqui dessas questões de bioenergética, eu creio pelo menos que você já tenha um certo entendimento sobre ATP, sobre vias, via anaeróbia lática, via aeróbia, tá bom? Para você ter um entendimento disso daqui. Então, eu presumo que você já saiba o que é o glicogênio muscular. O glicogênio muscular é como se fosse um monte de glicoses unidas, tá? E essas glicoses são estocadas dentro do tecido muscular, tá bom? Principalmente em exercícios de alta intensidade, a gente utiliza o glicogênio muscular, a gente utiliza a creatina fosfato, só que a creatina fosfato, ela só dura, essa via da creatina fosfato, ela só dura de 8 a 10 segundos, tá bom? Então a gente utiliza o glicogênio muscular principalmente em exercícios de altíssima intensidade. Então vamos supor, vamos voltar lá para o exemplo. Comecei a treinar, comecei a fazer meu treino de corrida, o meu glicogênio muscular, ele estava nesse nível aqui, ó, nessa barra aqui. Quando eu terminei o meu treino, o glicogênio muscular de algum músculo específico, vamos pensar aí o quadríceps, ele estava aqui, ó. O que vai acontecer? No período de recuperação, o meu organismo, por mecanismos homeostáticos, ele vai fazer com que esse glicogênio retorne. Lembra o que é a homeostase? Capacidade do organismo manter o ambiente interno relativamente estável. Então o organismo não quer que esse glicogênio ele diminua, ele vai subir novamente. Ou até, a gente vai conversar depois um pouquinho melhor sobre isso, ele vai supercompensar, ele vai aumentar esse estoque de glicogênio acima do qual estava antes. Só que olha só que interessante, vamos supor que eu vou lá e eu aplico novamente a mesma sessão de treinamento. E daí eu vou aplicando de forma frequente. Imagina que a cada 2 dias eu vou lá e faço o mesmo treino de corrida. Alta intensidade, 30 minutinhos, tá? Eu vou aplicando. Deixa eu colocar aqui para você. Então, cada barrinha dessa é um treino. Vai chegar um momento que o organismo ele vai fazer isso aqui, ó. Se a gente for perceber, ó, o glicogênio muscular ele foi aumentando dentro da célula muscular. O que é isso daqui, ó? Isso aqui é uma adaptação. O organismo se adaptou. Outra coisa que vai acontecer também é esse organismo ele vai se tornar mais habilidoso a utilizar ácidos graxos, gordura como fonte de energia nessa mesma intensidade, nessa mesma duração. Agora, quando eu aplicar essa mesma sessão de treinamento do organismo, ele já vai estar preparado. Richard, o que é isso? Isso é a adaptação. O organismo se adaptou para que esse estresse aqui, ó, qual que é o estresse nesse caso? A gente vai entender o conceito de estresse, tá? Mas o que é o estresse nesse caso? Essa diminuição frequente do glicogênio. Então, quando eu vou lá, me expus
expus o meu organismo ao estresse e de forma frequente, eu vou aplicando, o meu organismo ele gera uma adaptação. Então, a primeira coisa, a adaptação, ela é essencial para a sobrevivência e a adaptação, olha só, ela melhora, eu quero que vocês anotem isso, tá? Ela melhora o controle homeostático. Homeostático, da homeostase. Por que, Richard? Bom, se homeostase é a capacidade do organismo recuperar esse glicogênio, nesse contexto específico que eu estou falando para você, se eu tenho agora mais estoque de glicogênio dentro da minha célula muscular, essa mesma sessão de treinamento, agora vai utilizar glicogênio? Sim, ela vai, só que esse glicogênio, o estoque de glicogênio vai ficar maior quando eu acabar a sessão de treinamento. Por quê? Porque agora tem mais combustível, o tanque é maior, cabe mais glicogênio, tem mais glicogênio na célula muscular e, consequentemente, agora também, o meu organismo, nessa mesma intensidade, nessa mesma sessão de treino, ele ficou mais habilidoso em utilizar gordura do que glicogênio. Ou seja, tudo para poupar esse glicogênio muscular. Então, a adaptação é essencial para a sobrevivência e a adaptação ela melhora o controle da homeostase. Agora o organismo ele não vai ser tão sacrificado para retornar a esse estoque de glicogênio que ele estava antes aqui. Porque agora, de novo, tem mais glicogênio e esse treinamento ele vai utilizar, esse organismo, ele vai utilizar menos glicogênio nessa intensidade e nessa duração, tá bom? É para isso que o organismo se adapta. Ou seja, o organismo ele se adapta para que o estresse fisiológico que é imposto a ele não seja mais percebido como estresse pelo organismo. Ô, louco, Richard, a gente pode até associar esse estresse fisiológico, de maneira metafórica, com o sofrimento. Nossa, Richard, como assim? Isso aqui vocês não vão encontrar na literatura, tá? É uma maneira didática, uma maneira metafórica que eu estou colocando aqui para vocês. O estresse é como se fosse um sofrimento para o organismo. O organismo ele não quer sofrer. Então ele diz assim, ó, eu vou me adaptar para que quando esse cara vir novamente com essa sessão de treinamento, com esse estresse, com esse estímulo de treinamento, eu já estou preparado. Pode vir, irmão. Pode vir, que agora você não vai fazer nem cócega em mim. É para isso que o organismo se adapta. Eu creio que tenha ficado clara essa questão para você. Se não ficou, eu peço gentilmente que você mande aqui embaixo, que eu vou ter uma honra, um prazer em te ajudar, tá bom? Então agora a gente vai entender um pouco melhor qual que é o conceito de estresse. Deixa eu apagar essa letrinha bonitinha. Vou tirar uma foto disso aqui, né, cara? O conceito de estresse, primeiramente, ele foi descrito a primeira vez pelo Selye, tá? O Hans Selye foi um cara que ele estudou várias doenças e ele verificou que essas doenças elas ocorriam na mesma sequência de eventos que eu já vou mostrar para vocês, tá? Mas primeiramente o Selye descreveu o estresse como uma resposta inespecífica do corpo a qualquer demanda imposta sobre ele, tá? Aquilo que eu falei para vocês, é uma demanda para o organismo. Logo, o organismo, ele sendo exposto de maneira frequente por esse estresse, ele vai gerar uma adaptação. Depois esse termo ele foi refinado por outros autores vieram com outros termos, tá? Mas geralmente, sempre nesse contexto, sempre batendo em cima da questão da homeostase. Então eles definiram, por exemplo, esse autor aqui definiu o estresse como estado no qual a homeostase é ameaçada ou percebida como sendo. Aquilo que eu falei para você do exemplo do glicogênio muscular. A capacidade do organismo manter o ambiente interno relativamente estável foi ameaçada. Logo, quando ele ficou exposto de maneira frequente, o organismo se adaptou. Se adaptou por quê? Porque ele não quer sofrer, tá bom? O que eu falei para você das doenças que ocorrem na mesma sequência de eventos, o Selye chamou isso de síndrome geral da adaptação. Vocês vão encontrar isso na literatura se vocês verem, tá? A síndrome geral da adaptação, o que é? É uma sequência de eventos que ocorrem quando um estresse é imposto no organismo. Então tem um estressor é o agente que está promovendo esse estresse. No nosso caso é o exercício físico, tá? Para que fique bem claro. O exercício físico é um estresse para o organismo, jejum é um estresse para o organismo, tudo que desafia a homeostase é um estresse para o organismo, tá? Para que fique bem claro. Então, um estressor específico gera um estresse. E perante o estresse, o organismo vai passar por uma série de eventos, uma série de reações que o Selye ele classificou em 3. Quais são essas reações? A primeira, ele chamou de fase de alarme. Fase de alarme é a fase no qual o organismo ele percebe que ele está sendo atacado por esse estresse e ele vai ativar mecanismos de resposta. A segunda fase, então eu estou aqui, ó,
Na segunda fase, o Selle chamou isso de fase de resistência. É onde os mecanismos da homeostase, os mecanismos homeostáticos, aquele que eu mostrei para você, por exemplo, na glicose, eles vão atuar para fazer com que essa variável retorne ao nível de repouso, Só que o que acontece? O Selle também, ele descreveu o estresse numa perspectiva crônica, tá? Então aqui eu vou colocar um gráfico para você, vai ficar melhor. Então eu estou aqui, ó, eu coloquei um estresse no organismo, aqui a fase de alarme, aqui ó, quando o organismo ele começou a recuperar, começou a voltar para a homeostase, a gente chama de fase de resistência, tá? Isso você não precisa decorar, é só para você entender o contexto. E o que acontece? Se esse estresse for acima do qual é a capacidade do organismo se adaptar, o organismo não se adapta e a gente entra na fase de exaustão. É aí que a gente tem a falha de algum sistema biológico. No caso, se a gente for, por exemplo, citar uma doença viral, um vírus, isso daqui vai levar à falha desse sistema biológico, consequentemente, à morte celular ou, posteriormente, como consequência, a morte do indivíduo. No treinamento, não acontece esse impacto tão grande, mas a gente tem sérias consequências que eu já vou passar para você, tá? Então, basicamente, tive o estresse, o meu organismo ele percebeu que ele estava sendo estressado, ele ativou mecanismos para retornar essa variável à homeostase, que a gente chama de fase de resistência, e daí, se esse estresse for acima do qual o organismo consegue se adaptar, a gente entra na fase de exaustão, que não é aquilo que a gente quer. Aquilo que a gente quer como treinador é fazer isso aqui, ó, é fazer essa variável, vamos supor, uma capacidade física do seu aluno aumentar. Então, quando a gente olha para o treinamento, acontece a mesma coisa. Então, a gente está aqui, ó, dei o estímulo de treinamento, o meu organismo percebeu esse determinado estresse. Aqui, então, tem, por exemplo, a capacidade física do meu aluno. Vamos supor, força muscular. Pô, dei um estresse, o organismo percebeu esse estresse e ele ativou mecanismos para retornar essa capacidade física de volta à homeostase. Só que nesse caso aqui, eu deixei uma recuperação. Adequada e essa capacidade física ela voltou para o nível homeostático e ela até aumentou. O que é esse aumento? A gente chama de resposta adaptativa, a adaptação. Então, primeiro, eu preciso de um estresse para gerar uma adaptação. Esse estresse ele precisa ser frequente no organismo para o organismo perceber assim, nossa, eu estou sendo estressado, realmente eu preciso me adaptar. E olha só, eu preciso de uma recuperação adequada. Então, um fenômeno que vocês vão ver na literatura, vocês já devem conhecer inclusive, que é o fenômeno da supercompensação. O fenômeno da supercompensação, ele explica exatamente isso. Então tá aqui, ó, a capacidade física do meu aluno, eu dei o estresse, eu deixei um período de recuperação adequado, essa variável retornou à homeostase e ela até passou. E eu aplicando isso de forma frequente, ó, dei um novo estímulo aqui, ela vai fazer isso aqui, ó. Ou seja, dei o estímulo aqui de treinamento, esse organismo supercompensou. O que é o organismo supercompensar? É ele compensar essa variável específica, aumentando acima do qual já estava antes. Então, quando eu deixo um período adequado de recuperação, esse organismo ele vai aumentar acima do qual essa capacidade física já estava antes. Então, aqui no exemplo, eu dei um estímulo aqui, dei uma recuperação adequada, esse organismo supercompensou. Eu dei novamente uma mesma sessão de treinamento, ele retornou. Dei outra sessão de treinamento, ele retornou. E assim, ao longo do tempo, eu vou tendo uma adaptação. Ao contrário, que não é aquilo que a gente busca, o que acontece se eu não deixar uma recuperação adequada para o organismo? Vai acontecer isso aqui, ó. Eu dei um estímulo de treinamento, tive a fase de alarme, a fase de resistência, ele voltou e ele supercompensou. Só que vamos supor que daí, ó, eu apliquei um estímulo de treinamento aqui, ó, aonde ele estava se recuperando. Percebe que aqui, ó, eu tenho uma linha, essa era a capacidade física anterior do meu aluno. Eu não deixei o organismo dele recuperar o suficiente e eu apliquei novamente um novo estresse, um novo estímulo de treinamento. E o que aconteceu? Pô, essa capacidade física caiu mais. Ela estava recuperando aqui, ó. Aqui também, a mesma coisa. Eu não deixei um tempo de recuperação suficiente. O que aconteceu? Novamente, pô. E aqui novamente, de maneira frequente eu vou
aplicando um estresse crônico no organismo e não deixa um tempo suficiente de recuperação. É aí que a gente vai entrar na fase de exaustão descrita pelo Selle. Claro que Selle, ele colocou isso numa perspectiva de doença, mas no treinamento físico acontece a mesma coisa. No caso, no treinamento, isso daqui, ó, a longo prazo, vai gerar o que a gente chama de overtraining, excesso de treinamento. Ou, a curto prazo, um pouco antes, vai acontecer o overreaching. Depois a gente vai ter um módulo somente explicando sobre overreaching, overreaching não funcional, overreaching funcional, overtraining, tá? Te explicando o que você pode fazer para evitar isso, quais são os aspectos práticos, isso tudo vai ter no módulo que eu vou te explicar sobre isso. Então, relembrando aqui, eu preciso de um estresse para eu gerar uma adaptação no organismo. Esse estresse ele tem que ser frequente, só que essa frequência de estímulos, entre eles eu tenho que ter um nível adequado de recuperação, senão eu vou entrar na fase de exaustão, no overtraining. O que o nosso objetivo como treinador é fazer isso daqui, ó, é aplicar um estímulo de treinamento aonde essa capacidade física aumentou acima do qual estava antes, eu apliquei um estímulo de treinamento, ele recuperou novamente, voltou acima do qual já estava antes, apliquei novamente um estímulo de treinamento, retornou acima do qual já estava antes. E isso daqui, ó, a gente busca, tá bom? Para isso eu preciso de frequência e eu preciso de recuperação. Outra coisa muito importante que eu quero destacar aqui com você também é isso daqui, ó. Você já deve ter percebido, inclusive. Se eu dei o estímulo de treinamento, beleza, o meu organismo ele se recuperou e daí ele supercompensou, ou seja, aumentou essa variável específica, depois a gente vai entrar nas variáveis específicas, ou o nível de capacidade física acima do qual já estava antes. Se eu demorar muito tempo para aplicar um novo estímulo de treinamento, o que vai acontecer? Ele vai voltar aos níveis, no caso de repouso, que é os níveis de capacidade física dessa variável específica que estava antes. Ou seja, eu preciso de frequência, eu preciso de recuperação, só que essa recuperação também não pode ser muito grande, porque senão eu vou lá e aplico o estímulo de treinamento, meu organismo vai supercompensar e daí eu deixo um tempo demasiado e daí ele retorna para o que ele estava antes. E daí praticamente, em grosso modo falando, o seu aluno ele não sai do lugar, que nem diria a minha avó. Tá bom? Então você tem que olhar muito bem essa questão de recuperação, de estresse e de frequência. Não se preocupa que nos próximos módulos eu vou passar com você o que é esse estresse, como que a gente manipula as variáveis do treinamento que vão gerar esse estresse, quais são as variáveis do treinamento que vão influenciar nessa recuperação do seu aluno, o quanto de tempo o seu aluno tem que recuperar, se ele tem que recuperar mais ou menos, tudo isso a gente vai ver nos próximos módulos, tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre outro grande princípio do treinamento. Eu não vou dizer que é o principal princípio do treinamento, novamente, porque todos os princípios são importantes, mas sem esse princípio da próxima aula, você não vai gerar isso que a gente conversou nessa aula, que é a adaptação. Na próxima aula, a gente vai conversar sobre o princípio da sobrecarga progressiva. Então, nessa aula, você aprendeu o que é a adaptação, o que você tem que fazer para gerar uma adaptação. A adaptação, o organismo, ele não se adapta do nada. Eu preciso de um estresse para gerar essa adaptação. Esse estresse, ele precisa ser frequente e eu tenho que deixar um tempo de recuperação entre os estímulos do meu treinamento para mim aumentar o nível de capacidade física do meu aluno. Beleza? Então na próxima aula a gente vai falar sobre o princípio da sobrecarga progressiva. Esse princípio no qual eu vou falar, ele vai ser muito importante para você entender a magnitude do estresse que você vai aplicar com o seu aluno. E logicamente eu tenho que te dizer que talvez você possa aprender, possa ver termos um pouco mais diferentes daquilo no qual você já está habituado. Beleza? Então na próxima aula eu te vejo lá. Eu espero que você tenha anotado tudo que você aprendeu nessa aula. Lembrando, qualquer dúvida que você tiver, você pode anotar aqui embaixo, vai ter uma abinha, uma caixinha de perguntas, onde você pode tirar suas dúvidas, beleza? Então até a próxima aula. Valeu, tamo junto!